Bom dia, seja bem-vindo a mais este vídeo de 1 minuto com Deus. Vamos acompanhar agora a mensagem de hoje com o pastor Mike Garcia. Rapaz, tá gravando. Eu quero mais da sua presença, eu quero mais do seu viver. Cristo, 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 meu Cristo. Eu quero mais e mais de Cristo. Aleluia, glória a Deus, amém. É bom você acordar de manhã com esse sentimento de que Jesus estava ali presente o tempo todo, né? Você sabe que eu tive uma experiência uma vez, eu estava numa situação bem difícil, e eu dormi muito mal aquela noite e acordei várias vezes suando, todo molhado, e eu não tinha ninguém com quem falar, aquela situação complicada e aquela luta, aquela tribulação, e eu ia ter que pregar no dia seguinte numa igreja e lá no Nordeste, e eu estava na casa de um amigo. Gente, eu tava numa luta, mas numa luta que era uma coisa assim horrorosa, parecia que o inferno tinha vindo sobre mim. E todo aquele dia tinha sido difícil com o meu organismo, minha saúde, as coisas. E durante a noite que eu falei, eu orei, já estava, sabe, tinha preparado a palavra, já estava na unção do Espírito, estava tudo perfeito. Mas naquela noite foi uma guerra, uma coisa assim, que eu jamais quero para algum dos meus amigos ou inimigos. Foi terrível. Eu sentia na minha pele, na minha carne, sabe, a opressão que estava. E aí eu falei, eu vou levantar, vou orar, e levantei, comecei a orar, orei pela casa, orei pelo lugar que eu estava, o quarto e tal. Me senti melhor e falei, vou deitar de novo. Quando eu deitei, parecia que eu tinha deitado numa cama de espinhos, né? Parecia, sabe, aquelas camas dos caras que eles... Né, aqueles indianos que deitam nas coisas de prego, né, cama de prego. Parecia que eu estava deitado numa cama de prego, doía tudo. Eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E eu não aguentava mais, aí eu acabei dormindo. E quando foi, isso era tipo umas 2, 3 horas, quando foi umas 5 horas da manhã, eu comecei a sentir como se fosse um vento, uma coisa assim, e aquela coisa soprando em mim, e eu abri os olhos assim, e eu olhei do meu lado, eu vi uma pessoa assim, de pé do meu lado, né? E olhei, e eu falei, que é isso? E aquela figura, não é? Não era uma figura... tipo, estava de hobby branco, nada disso. Parecia uma figura de uma pessoa muito forte, né? Muito forte. E eu falei, quem é você? Ele falou, eu fui enviado para te ajudar. Eu falei, então você é um anjo do Senhor? Ele falou, sim. E eu falei, mas me ajudar por quê? Ele falou, porque você pediu. Porque havia uma hoste demoníaca aqui que queria impedir de você chegar onde o Senhor quer que você chegue amanhã. Deus tem um plano para você no dia. Ainda nesse dia mais tarde, Deus vai te usar. Te prepara, te guarda. Eu vou estar do teu lado o tempo todo para te guardar. Eu voltei para a cama e deitei de novo. Mas aquelas dores, aquele mal-estar, aquele peso, aquela cama de pregos tinha sumido. E agora eu estava naquela cama gostosa, sabe, refrigerada. No Nordeste estava
quente pra caramba, e eu estava sentindo uma brisa suave. E eu deitei e dormi. E, queridos, eu dormi até as 10 horas da manhã ou mais. Aí vieram me acordar, falando, pastor, você precisa se alimentar e tal, você vai ter, né, um trabalho grande, um congresso, é de muitas horas e tal, você precisa se alimentar. E aí eu levantei, dobrei meus joelhos, orei, e em todo o tempo, eu sentia uma presença atrás de mim. E então naquele dia eu fui para o estádio e eu ia entregar uma palavra, eu ia dar o meu testemunho, eu ia entregar uma palavra. E Deus fez maravilhas naquele dia. Deus operou maravilhas para a honra e glória do seu nome. Mas eu nunca mais me esqueci desse fato, e eu não gosto de contar muito, porque tem muita gente que não crê em anjo, que não crê que Deus manda os anjos para falar com a gente, para dirigir a nossa vida. Mas glória a Deus, isso não é um problema. Eu não quero saber se crê ou não. Eu criei e eu vivi. Então o que interessa, eu louvo a Deus e glorifico a Deus por aquilo que Deus fez. Então eu quero te dizer nessa manhã, te contei, você deve estar cansado porque está falando demais, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem anjos cuidando de nós. Deus tem os seus servos, os seus anjos, cuidando da igreja, cuidando do seu povo. Amém? Porque se você crê, e eu tinha separado essa palavra de Romanos 10, 17, que diz assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pela pregação, e a pregação da palavra de Deus. Amém? Da palavra de Cristo, da palavra do Senhor nas nossas vidas. Então, aquilo que eu estou te ministrando é a palavra de Deus. É aquilo que a palavra de Deus diz, que o Senhor envia os seus ministros, seus anjos ministradores para ministrar, para cuidar, para guardar da igreja. Amém? Então tem anjos que estão aí para te ajudar. Deus envia o seu exército, Deus envia o seu socorro para a tua vida. Amém? Não tenha medo, não se exaspere, não deixe a tua guarda baixa, mas mesmo que você esteja passando luta, mesmo que você esteja passando como eu passei, uma noite terrível de dores, de mal-estar, de situação que parecia que eu ia morrer, parecia que a vida estava se esvaindo de mim. Mas no fim, Deus deu a vitória. E a grande bênção aconteceu. Aquilo que Deus queria fazer, Ele fez. Porque quando Deus opera, ninguém pode impedir o poder de Deus. Que nesse dia, ninguém impeça o poder de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Senhor, abençoe esse dia dos meus irmãos, que eles sejam, Senhor amado, ó Deus, cuidados pelos teus anjos e levados a fazer a tua vontade para a glória e honra do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Não precisa me falar, eu já sei que Deus só precisa de 1 minuto, tua atenção para mudar toda a tua história. Tchau. Por hoje é só, mas o pastor Mike Garcia está no YouTube com mensagens renovadas a cada dia útil em 1 minuto com Deus. Assista e convide os seus amigos a assistirem também. Comece o seu dia em nossa companhia e que Deus nos abençoe a todos.